Eu queria que você abrisse, por favor, a palavra de Deus no livro de Mateus, capítulo 6. Mateus, capítulo 6. Nós vamos ler os versos 9 ao 15. Amém? Mateus, capítulo 6. Glória a Deus. O tema da minha palavra é aquele que estava anteriormente ali, né? Pai Nosso, mais que palavras, um estilo de vida. E eu quero passear com você nesses versos e trazer para nós esse entendimento nessa noite. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: portanto, orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas ou ofensas, assim como temos perdoado a quem nos tem ofendido. Temos perdoado aos nossos devedores. Estou indo no automático aqui, né? E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas. Quero ler também a partir do verso 5, Arthurzinho. Diz assim: como se deve orar? E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu Pai, que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade antes que lhe o peçais. Vamos orar mais uma vez? Espírito Santo, muito obrigado por esta noite. Obrigado pelo privilégio, pela oportunidade de estarmos aqui em Tua presença, iniciando esta semana, cultuando a Ti, Deus, exaltando o Teu nome. Receba, Pai amado, o nosso culto nessa noite. Nós o fazemos, ó Deus querido, com racionalidade, fazemos, ó Pai Celestial, porque nós entendemos que o Senhor é um Deus digno de toda adoração, Deus. Muito obrigado por esta oportunidade, Senhor. Eu te peço, fale conosco por intermédio da Tua palavra, ó Deus, traga palavras remas, palavras, ó Deus, diretivas aos nossos corações, conselhos realmente para as nossas vidas, Pai. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Queridos, esse texto é um texto muito conhecido. A oração do Pai Nosso é uma oração, eu acredito que seja um dos textos mais conhecidos da Bíblia. Depois dele, talvez Salmo 91 ou Salmo 23, que também são bastante conhecidos. Mas a oração do Pai Nosso, eu acredito que é o texto mais conhecido da Bíblia. E hoje eu me sinto encorajado a estar falando sobre esse texto, sobre esse tema, que envolve oração. Mas, à medida que eu estava lendo, pensando nesse texto, meditando nele, eu entendi que não se trata apenas de oração. Nós vamos compreender que trata-se de um relacionamento com Deus. Amém? Trata-se de relacionamento.
Trata-se, na verdade, de um estilo de vida. Você vai ver que nesse texto, Deus ele traz algumas direções para nós. Estamos praticando no nosso dia a dia. Amém? Muitos utilizam esse texto, o Pai Nosso, né, como uma oração padrão. Inclusive, no trabalho, em alguns momentos ali, na oportunidade que tinha, eu orava no colégio. Né? Essa semana eu tive uma experiência interessante. Na sexta-feira, um dos alunos da escola me encontrou no corredor e ele falou assim: olha, capitão, eu não quero fazer a oração do Pai Nosso. Eu não acredito em Deus. Eu falei: muito obrigado por me informar. Tá bom? Deus te abençoe. E eu achei interessante a sinceridade daquela criança. E ao mesmo tempo que eu acho interessante, isso me preocupa. Né? Eu falei: Deus abençoe. Muito obrigado por me informar, Deus te abençoe. Ele não acredita, mas eu acredito. Aí a gente dá o que tem. Né? E uma simples oração do Pai Nosso, muitas vezes é rejeitada. Eu sei do que eu estou falando. Amém? Então, nós percebemos aqui nesse texto, eu fiz questão de ler os versos de 5 ao 8, porque nesse contexto aqui de Mateus capítulo 6, nós percebemos aqui, nós observamos como instrução um cuidado que todos nós precisamos ter. O texto no verso 5, ele fala bem assim: quando orardes, não sereis como os hipócritas. Queridos, nós precisamos tomar cuidado com a hipocrisia, porque por vezes nós nos comportamos como hipócritas. Por vezes nós agimos com hipocrisia. E o que é hipocrisia? O que é ser hipócrita? Hipócrita é alguém que finge ser algo que não é. Hipócrita ou hipocrisia, hipócrita é aquele que demonstra uma coisa quando sente ou pensa outra, diferente. Hipócrita é aquele que dissimula sua verdadeira personalidade. Parece, mas não é. Parece cristão, mas não é. Age como um cristão, mas não é. Na sua essência, não é cristão. Nós precisamos ter muito cuidado, queridos, com esse tipo de comportamento. E Jesus também estava preocupado. Ele falou: olha, quando vocês forem orar, se você for ler aqui desde o versículo, dos versos primeiros aqui, ele vem falando sobre a hipocrisia. Não seja hipócrita na prática da justiça. Não pratique justiça só para mostrar para as pessoas. Você não é justo, mas está praticando justiça só para mostrar, para que os outros te vejam, dê 3 tapinhas nas costas e fala: parabéns pela sua justiça. Mas na verdade você não gostaria de fazer aquilo. Mas você não, né? Ele está dizendo que guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. De outra sorte, não tereis galardão junto ao Pai Celestial. Então ele vai fazer referência ao galardão do Pai Celestial. Porque os homens nós conseguimos enganar, as pessoas nós conseguimos ludibriar, nós não conseguimos identificar, eu não consigo identificar um hipócrita de primeira, assim, no primeiro contato, mas Deus consegue. Deus consegue identificar quem está, agindo dessa maneira, fingindo ser algo que não é, enganando, quando na verdade ele está sendo enganado. Então, o próprio Jesus Cristo, ele vem trazendo isso, ele fala com relação à prática da justiça, ele fala com relação à prática de esmolas, de ajudar o próximo, de pessoas ajudarem o próximo só para parecer, pessoas boas. E com relação à oração, ele fala: olha, quando você orar, entra no teu quarto. Deixa eu ver se é aqui mesmo.
é sobre a esmola. Ele fala bem assim, olha, que quando você der a esmola, que a sua mão direita, versículo de número 2, quando, pois, deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas, nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, ao dares esmola, versículo 3, tu, porém, ao dares a esmola, ignore a tua mão esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola fique em secreto, e teu pai, que vê em secreto, te recompensará. Amém, queridos? Que tudo que nós façamos, nós não façamos para homens, mas que nós façamos para o Senhor. Amém? Como para o Senhor, porque é dele que vêm as recompensas. E ele é onisciente, ele sabe de todas as coisas. Ele percebe todas as tuas intenções, todas as minhas intenções. Amém? Então Jesus estava preocupado com isso, com a hipocrisia, que eu e você nos policiemos e não sejamos hipócritas, mas sejamos verdadeiros. Amém, queridos? Como o Leandro falou aqui, Deus ele não procura religiosos, Deus ele procura verdadeiros adoradores, pessoas que não vivem de forma hipócrita na igreja, com práticas que parecem, mas não são. Então Deus está nos convidando a termos uma vida autêntica, um relacionamento autêntico com Ele. Amém, queridos? Pai Nosso, vamos destrinchar um pouco aqui o Pai Nosso. Pai Nosso, mais que palavras, um estilo de vida. Ele fala assim, portanto, verso 9, vós orareis assim, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Já nesse primeiro momento nós vemos toda a estrutura da oração que Jesus quer nos ensinar, da oração modelo, da oração padrão. Ele fala, portanto, vós orareis assim, Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Quando ele diz Pai Nosso, o que nós podemos observar aqui, queridos? O Pai, ele é nosso, amém? E falando-se dessa relação de pai e filho, de nós conseguimos identificar o nosso Pai, nós conseguimos identificar Deus como nosso Pai, isso remete, queridos, a alguém próximo, sim ou não? Alguém próximo. Em regra geral, o pai é próximo do filho. Então, Deus ele se apresenta, o próprio Jesus, o Filho de Deus, ele apresenta o Pai como alguém próximo, exatamente quebrando algumas visões, alguns pensamentos de que Deus é um Deus distante, de que Deus é alguém que está longe, ele está lá no céu e nós aqui na terra, né? É um Deus cruel, é um Deus. Então Jesus ele vem quebrando todos esses paradigmas e nos apresentando um Pai que eu posso chamar de meu, um Pai que eu posso chamar, sabe, de nosso, alguém próximo, um Pai que não é distante, amém? Mas um Pai que, se eu pedir, Ele vai me dar, amém? Se eu tiver uma necessidade, Ele vai supri-la. A Bíblia Sagrada fala que, qual o pai que pedindo peixe, o filho lhe pedindo peixe, ele lhe daria uma serpente? Ou qual o pai que o filho lhe pedindo pão, ele lhe daria pedra? Ou seja, é desse tipo de relacionamento, é dessa forma que nós temos que olhar para Deus e enxergá-lo como essa pessoa, como esse pai próximo, como alguém que quando você fala, que quando você ora, ele ouve. Amém? Ele ouve. Ele está atento ao que você pede, ao que você apresenta diante dele.
Então Deus não é um Deus distante. Eu quero começar falando isso para você. O texto fala Pai Nosso. Amém? Mas ele continua dizendo que estás no céu. Esse que estás no céu não vem para contrariar o meu argumento de apresentar a Deus como um Deus próximo. Não, ele está no céu, traz o entendimento de um Deus que é todo poderoso. Apresenta ao Deus que mesmo, sabe, ele sendo um Deus próximo, um Pai próximo, que nós podemos chamar de meu, de nosso, ele é um Deus poderoso, que para ele não há impossíveis. Ele está lá no céu, né? Remetendo exatamente a esse entendimento, que estás nos céus, remetendo à autoridade, remetendo à soberania de Deus. Ele é um Pai próximo, mas também um Deus soberano. Você é filho de um Deus soberano, queridos. Eu vou repetir. Você tem como Pai celestial um Deus soberano, todo-poderoso, onipotente. Essa empolgação também me empolga. Glória a Deus. Então, o que estás nos céus, autoridade, soberania, ele está acima de tudo. Estamos falando com ele, com um Deus que governa todas as coisas. O Salmo 139, que eles fala que Deus é onipotente, que Deus é onisciente e que Deus é onipresente. Nós sabemos que esses atributos, eles se referem à onipotência, a um Deus todo-poderoso. Não há impossíveis para Deus. Nós estamos falando de oração, a oração modelo. Quando você ora, queridos, que você apresenta diante desse Deus, não há impossíveis. Ele é onipotente. Ele é onipresente. Sabe aqueles momentos que você se sente só? Sabe aqueles momentos que você fala, cara, todo mundo tem alguém, só eu não. Ei, Deus te trouxe aqui hoje para falar para você, Ele está lá com você. Sabe? Ele é esse Deus onipresente. Ele não está ocupado demais para não estar contigo, para não estar comigo. E quanto mais eu e você nós percebemos, quanto mais eu e você nós valorizamos a presença dele, sabe? Melhor é. Ele está lá. Muitos não o percebem. Mas nessa noite, eu quero que você saia daqui com esse entendimento. O nosso Pai, o Pai nosso, Ele está sempre conosco. Na verdade, eu vos digo, Ele não está apenas conosco, mas Ele é o Emanuel. Ele está em nós. Ele é o Espírito Santo que habita em mim e em você. Ele continua dizendo, né? Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Santificado seja o teu nome. Aqui eu me lembro de um acróstico que eu sempre falo aqui na igreja, que é o CASA, né? Para cadenciar as orações. Amém? Quantos lembram aí? Levanta a mão direita quem lembra desse acróstico aí que é o CASA, para cadenciar a oração. Que é a palavra casa, né? A letra C. Quando você for começar uma oração, você fala, cara, eu não sei orar. Eu não sei como orar, eu não sei, pastor, eu dobro meu joelho e 2 minutos eu já falei tudo que eu tinha para falar. Eu não sei como fazê-lo. Então, eu aprendi com o Bill Bright, né, que é um livrinho do Bill Bright, que escreveu aquelas leis espirituais, e as 4 leis espirituais. E em um outro livrinho dele, ele ensina sobre essa cadência da oração, que é o C, o A, o S e o A. Todos estão me entendendo? Amém? Homens estão me entendendo? Mulheres estão me entendendo? Jovens estão me entendendo? Qual é o acróstico? Qual é o acróstico? C, A, S, A. Quando você for orar, você vai lembrar da casa. A primeira letra significa confissão. C, confissão. Você dobra o teu joelho e começa pedindo perdão para Deus. Pastor, para que isso? Lá em Isaías capítulo 59 fala que os nossos pecados,
e as nossas iniquidades nos separam de Deus. Então você pedindo perdão, se arrependendo dos seus pecados, você vai estar liberando a sua vida. Não vai ter nenhum obstáculo, não vai ter nada que te separe de Deus. Então o C é... Qual a próxima letra? As mulheres, qual a próxima letra? Os jovens, qual a próxima letra? A próxima letra é A. Depois que eu confesso os meus pecados, não tem mais barreira entre eu e Deus, aí eu o adoro. E esse momento aqui, quando ele fala, santificado seja o teu nome, remete a esse momento da adoração, a um momento de reverência. Eu estou reconhecendo a santidade de Deus, sabe? Estou reconhecendo o poder de Deus, eu estou adorando a Deus. Santificado seja o teu nome, Senhor. Porque, queridos, antes de a gente alcançar a próxima letra, eu preciso adorar, eu preciso reconhecer o poder do Senhor, eu preciso reverenciar a Deus. Então é o A que é de adoração. Então eu reconheço: Deus, santificado seja o teu nome, glorificado seja o teu nome, exaltado. Não sei como você vai adorar. Você vai abrir o teu coração e vai reconhecer, vai adorar, vai, sabe? Depois que você adora, qual é a próxima letra? Qual? E o S é o que, queridos? Súplica. Depois que você confessa os seus pecados, você adora, né? Você pede, você, sabe, prepara um ambiente. Antes de qualquer pedido, irmãos, vem a adoração. Santificado seja o teu nome. O problema é que nós já dobramos os nossos joelhos, quando dobramos, pedindo. Sim ou não? A oração já começa pedindo, irmão. Me dá isso, me dá aquilo. Mas eu estou ensinando essa cadência para você aqui, sabe, para você, quando você dobrar o seu joelho, você pede perdão pelos seus pecados, você adora ao Senhor, depois você pede, você suplica. Amém? Você suplica. E por fim, né, para me fechar essa parte aqui do acróstico, vem a letra C, confissão. A, adoração. S, súplica, pedido. E por fim, depois que você pediu, que você orou, você está finalizando, o que você faz? Você agradece. Amém? Então quando você for orar, lembra da casa. Confissão, adoração, súplica e agradecimento. E aqui nesse momento ele fala: santificado seja o teu nome. Ele reconhece, ele reverencia a autoridade, a santidade de Deus. Antes de qualquer pedido, vem a adoração. Amém? E depois a oração continua. Ele fala: venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Vamos destrinchar isso aí? Venha o teu reino. Esse trecho, ele revela, queridos, que quando nós oramos, né, que no momento da nossa oração, não é para tentar convencer Deus. Sabe, eu não tenho que, Deus, eu quero fazer esse negócio, mas deixa eu te falar um negócio para o senhor, esse negócio vai ser muito bom para mim. Deixa eu te explicar. Ó, isso aqui que eu estou comprando ou que eu estou vendendo, cara, esse texto aqui está dizendo: venha o teu reino. Sabe, ele está dizendo que esse momento não é para convencer Deus fazer a sua vontade. Não é eu convencer Deus de fazer a minha vontade. Deus, eu quero namorar com aquele menino. Sabe, ele não é crente não, ele não tem nada a ver contigo. Ele nem acredita no Senhor, mas ele é gente boa. Você está tentando convencer Deus da tua vontade. Deus, aquela menina, ela não teme o Senhor não, mas a bicha é bonita. Está rindo, né? Está tentando convencer Deus da sua vontade. E o texto está dizendo que venha o teu reino. Venha o teu reino. Então nós não temos que tentar convencer a Deus a fazer a nossa vontade, não. Mas nós temos que nos render à vontade do Senhor. Queridos, aqui reside um dos maiores desafios da oração e da vida de crente. Eu não estou falando só de oração.
O Pai Nosso não é apenas oração. Nós precisamos adotar o Pai Nosso como algo, um estilo de vida. Um estilo de vida. Amém? Então, venha o teu reino, né? Eu estou pedindo, Deus, venha o teu reino, venha o teu governo. Deus, seja o meu rei. Eu me rendo ao teu governo, eu me rendo à tua vontade. A tua vontade prevalece na minha vida. Venha o teu reino. O Senhor é o meu rei. O Senhor manda em mim. O Senhor governa a minha vida. Quantos querem ter Jesus como rei? É fácil, irmãos? Não é fácil. Porque a nossa carne grita para governar. E aí nós fazemos essa oração, por vezes, sabemos de cor e salteado, mas não nos submetemos ao governo do Senhor. Ei, eu quero dizer para você nessa noite, em nome de Jesus, deixa Deus seu governo. Coloque Cristo. Jovens, coloquem Cristo no trono da sua vida. Homens, coloquem Cristo como teu rei, aquele que te governa. Amém? Peça isso para Ele nessa noite. Venha o teu reino sobre a minha vida. Deus, eu não tenho deixado não, mas venha. Por favor, venha. Convida Ele para governar a sua vida, governar a sua história. Amém? Seja o nosso rei, nos governe. Depois ele continua, faça-se a tua vontade, faça-se a tua vontade. Aqui fala de rendição, aqui fala de confiança nele, aqui morre o controle humano. Reforço o que eu estou dizendo. Faça-se a tua vontade, é confiar que a vontade de Deus é boa, que a vontade de Deus é perfeita, que a vontade de Deus é agradável, irmãos. Romanos capítulo 12 fala isso, sabe? Fala sobre experimentarmos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E a vontade de Deus é boa, a vontade de Deus é perfeita e agradável. Acredite, a vontade de Deus é o melhor para mim e para você. Cara, se você descobriu isso, que a vontade de Deus é o melhor para você, você precisa saber qual é a vontade de Deus. Qual é a área da sua vida que você precisa saber? Deus, qual é a tua vontade para isso aqui? Você precisa saber, irmãos. Você precisa perguntar para o Espírito Santo. Espírito Santo, qual é a sua vontade com relação a isso aqui? Do micro ao macro, das coisas mínimas às máximas. Nós precisamos conhecer qual é a vontade de Deus, irmãos. Precisamos. Então se preocupe com isso. Não apenas oremos, né? Venha o teu reino, faça a tua vontade. Nós precisamos entender, beleza, qual é a tua vontade, Deus? Porque por vezes a nossa vontade, ela está gritando, sabe? E nós não conseguimos entender e ver e vislumbrar qual a vontade de Deus para nós. E quando você descobrir qual é a vontade de Deus, cara, é confiar que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, mesmo quando não entendemos. Mesmo quando você não entende, irmãos, qual é a vontade de Deus, mesmo quando você não está sabendo, não está entendendo, não está compreendendo, o seu intelecto não consegue racionalizar, mas você sabe que é a vontade de Deus, cumpra, obedeça. Alguns historiadores dizem que quando Moisés foi, eu falei isso esses dias, não sei se foi aqui, acho que foi na célula, no PC. Alguns historiadores dizem que quando Deus falou bem assim, olha, Moisés, segue para o lado do mar. Moisés, ele era um estrategista de guerra, queridos, ele conhecia toda a região. Ele cogitou no seu coração, ei, ali tem um mar. Se eu for para lá, o exército do inimigo vai me alcançar. Eles vão nos pegar, vão nos matar. Eu estou com quase 3 milhões de pessoas aqui, não tem como, Deus. A vontade de Deus era que ele fosse para a direção do mar. Racionalmente falando, queridos, não tinha condição isso, sim ou não? Mesmo que eu não entenda a vontade de Deus, quando eu a obedeço, eu sou bem sucedido. É disso que nós estamos falando aqui. Faça-se a tua vontade,
fala de você se render. Se render, irmãos, é soltar tudo. É soltar o volante, é soltar as rédeas, é soltar a direção e entregar o controle na mão do Senhor. Moisés fez isso. A razão dele falava, cara, vai morrer todo mundo afogado ali, ou vão ser presos, vão voltar para o Egito como escravos, vai morrer muita gente, a minha cabeça vai ser a primeira a rolar. Mas o que aconteceu, irmãos, quando ele obedeceu a Deus? Por mais que ele não estivesse entendendo a vontade, quando ele obedeceu, ele foi. E quando chegou lá, o mar que seria uma barreira, um impeditivo na cabeça dele, foi o grande livramento para o povo de Israel. E o que aquele mar fez? Ele matou, Deus o abençoou, que ele tocou com o seu cajado ali no mar. O mar se abriu e eles passaram a pé enxuto, diz a palavra do Senhor. E quando o exército que vinha para matá-los, destruí-los, subjugá-los, levá-los de volta como escravos, entrou no mar, o mar se fechou. Vale a pena seguir a vontade do Senhor, por mais que eu não entenda. Amém? Vale a pena. Então, faça-se a tua vontade, é isso. É falar, Deus, eu não estou entendendo nada. Para mim vai dar tudo errado, mas é a tua vontade, eu me submeto. Eu me rendo. Amém? É entrega, irmãos. Entrega total. Assim na terra como no céu. Fala comigo, o modelo é o céu, irmãos. É por isso que você está aqui. Amém? O modelo é o céu. Assim na terra, Senhor, que seja feito aqui, assim na terra, como é feito aí no céu. Aí no céu, a tua vontade, ela é obedecida. Aí no céu, todos obedecem ao Senhor, seguem as suas direções, que aqui na terra seja feito como é aí no céu. Mas como eu vou saber o que está acontecendo no céu, se os meus olhos estão só na terra? A palavra de Deus fala, elevo os meus olhos. Então Deus está te chamando nessa noite, ei, eleva os teus olhos, sabe? Levanta os teus olhos, eleva os teus olhos. A palavra de Deus fala que nós devemos, queridos, sabe, olhar para o alto, olhe para cima. O convite para nós hoje é olhe para cima, olhe para o céu, assim na terra, assim na terra como no céu. Se o céu é o modelo, se o céu é o melhor para nós, como é no céu? Olha para lá, olha para a palavra, olha para Cristo, eleva os teus olhos. É de lá, é do céu que vai vir o teu e o meu socorro. Amém, queridos? Para de olhar para a circunstância. Para de olhar para essa dor, para de olhar para essa, sabe, para a terra. E olhe para o céu, em nome de Jesus. Porque é isso que o texto está nos dizendo. Assim na terra como no céu. Deus, Ele quer manifestar, queridos, a sua vontade. Ele quer manifestar o céu na terra. Amém? E Ele vai manifestar através de mim e de você. Sabe, Deus, Ele não vai, dentro desse aspecto que eu estou falando aqui, de manifestação na terra, Ele não vai usar os anjos, Ele vai usar você. A Bíblia fala que os anjos até quiseram anunciar o evangelho, para manifestar o céu na terra, mas Deus incumbiu a igreja. Sabe, você é um instrumento que Deus quer usar para manifestar o céu na terra. Então, aonde você estiver, o que você estiver fazendo, que você manifeste o céu na terra. E para você manifestar o céu na terra, você precisa saber que ambiente, como funciona lá, o que tem no céu, qual a visão de Deus, o que Deus, sabe, manifesta, como as coisas acontecem no céu. Você está me entendendo isso, queridos? Então deixa Deus te usar, seja esse instrumento que vai manifestar o céu na terra, amém? Então quando eu falo para você que onde você estiver você vai manifestar o céu, isso não é apenas uma oração que nós estamos falando aqui. Eu não estou falando só de Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, já sabe tanto de cor que você não precisa nem, não se trata apenas de uma oração, é um compromisso, irmão, de vivermos o céu, de manifestarmos a glória de Deus, de viver o que você está declarando nessa oração.
Você compreende? Glória a Deus. E aí chegamos numa hora boa, irmãos, que é a próxima parte, que é o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Chegamos na parte da súplica, chegamos na parte do pedido. Sabe, até aqui a oração vinha falando: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita, referindo-se a Deus, sabe, adorando, reconhecendo a santidade, o poder, a autoridade, falando palavras bonitas, sabe, o Senhor é meu Pai, o nosso Pai. E depois que nós fizemos isso, nós chegamos no momento do S, no momento da súplica, no momento de pedir. E aí ele fala: o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Amém? O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Então, depois de alinhar o nosso coração com Deus, agora Jesus nos ensina a apresentar as nossas necessidades. Amém? As nossas necessidades. Até que nós falamos de coisas espirituais, né? Deus, ele se importa com as coisas espirituais, mas quando Jesus ele traz esse momento da oração, falando o pão nosso, que é uma necessidade, a alimentação é uma necessidade básica de todos nós, nós entendemos que Deus se importa com o espiritual, mas também se importa com as suas necessidades naturais. Amém? Deus pode te tornar uma grande mulher de Deus, um grande homem de Deus, um homem espiritual, uma mulher espiritual. Mas Deus, ele também supre as suas necessidades naturais. Aqui estamos falando do pão, do alimento. Qual é a sua necessidade? Naturalmente falando. O pão nosso de cada dia. Dá-nos hoje. Deus se importa com o nosso cotidiano. Deus se importa com o seu dia a dia. Então eu quero falar aqui para você: não tenha vergonha. Poxa, pastor, o senhor falou que Deus é um Deus todo poderosão, Ele é onipotente, Ele é grande, Ele está lá no trono, sabe, no céu. Ele não vai se importar com as minhas besteiras aqui do dia a dia. Queridos, Ele se importa. Ele se importa. Não ache que é besteira. É uma necessidade que você tem. Compartilha com Ele. Fala para Ele. Sabe? Pode parecer, alguém pode dizer para você, não, cara, deixa de ser bobo. Deus tem mais o que fazer. Não, queridos, Deus se importa com você. O pão nosso de cada dia. Sabe? Uma coisa simples, uma coisa, sabe, do nosso cotidiano. Mas eu quero te dizer, Deus, Ele quer te ouvir. Amém? Ele quer te ouvir. E Ele quer suprir cada uma das suas necessidades. Esse texto ele fala, já ouvi alguns pregadores falando, né, sobre o pão nosso. Não é o meu pão, né, mas é o Pai é nosso, o pão também é nosso, né? Isso remete a compartilhar. Amém? E então não é meu pão, mas o nosso pão. Sabe? Então não existe ninguém tão pobre, irmãos, que não possa abençoar alguém. Sabe? Todos nós temos condição, com aquilo que temos, com o pão que é nosso, nós temos condição de compartilharmos, sabe? E eu achei interessante que, eu me lembrei até de uma música antiga que fala, tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso. Vocês lembram dessa música? Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus para nós, tomamos posse, é nossa herança. Toda a vida, todo o poder.
abrimos nossas vidas para receber, nada mais nos resistirá. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o que está em nós. Queridos, tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso. E eu achei interessante porque saltou ao meu coração isso. O pão é nosso. Se é nosso, é um direito que temos. Ei, sabe, não menospreze isso. Não é pequeno demais, pastor. Não, é direito seu. Foi conquistado para você. Amém? É uma necessidade que você tem. Deus, Ele supre as suas e as minhas necessidades. Amém? Não é meu pão, mas nosso. Deus supre as necessidades, estou procurando aqui onde eu parei. Mas também, Deus, Ele nos chama a viver em comunidade. Deus supre as nossas necessidades com o pão, mas Ele também nos chama a viver em comunidade. Sabe, olhando para o próximo. Então, quando eu observo que o pão ele não é só meu, eu observo que quando Deus ele me abençoa, Ele não está abençoando apenas para que a bênção ela encerre-se em mim, mas Ele está me abençoando para que eu possa também abençoar o outro. Amém? Então isso fala de viver em comunidade, de partir o pão. Atos capítulo 2, do 42 ao 47 fala isso. Que eles partiam o pão de casa em casa. Então não é o meu pão, é só para mim e para minha casa. Não, o pão é nosso. Sabe? Então fique atento. De repente tem alguém próximo a você que precisa da sua ajuda. De repente está precisando de um gás mesmo, irmão. Está precisando de um vale transporte. Ainda existe vale transporte? Rapaz, está precisando de alguma coisa simples. E outras vezes, irmão, está precisando de uma oração. Está precisando de uma visita. Está precisando de você ir lá e conversar sobre futebol com aquela pessoa. Está precisando de atenção. E você tem. Amém? Então, esse compartilhar fala disso, compartilhar coisas naturais, mas também compartilhar coisas espirituais, coisas emocionais, relacionamentos. Amém? O pão é nosso. Fala comigo, o pão é nosso. Se é nosso, irmãos, não tem lugar para egoísmo aqui. Compartilha. Em nome de Jesus. No reino de Deus, não há espaço para egoísmo. Estou finalizando, tá? Vou deixar para pregar o resto na semana que vem. O pão nosso de cada dia. E aí, quando eu li esse texto, eu me lembrei do maná. Quantos se lembram do maná? Êxodo capítulo 16, depois você vai ler lá em casa. Êxodo capítulo 16, dos versos 4 e 5, fala especificamente. Coloca aí, Arthurzinho, por favor, Êxodo 16, 4 e 5. Fala sobre o maná no deserto, que era um pão que caía do céu. Um pão que caía do céu. E aí o texto ele fala assim, um pão nosso de cada dia. Olha lá o que diz o texto, ó. Então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover do céu pão, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu ponha à prova se anda na minha lei ou não. Dar-se-á que ao sexto dia prepararão o que colherem. É isso mesmo, irmão? Prepararão o que colherem, e será o dobro do que colhem cada dia. Mas o que me chamou a atenção foi isso aqui, que o maná, ele, todos os dias, o povo tinha que ir lá e colher esse maná. Tinha uma quantidade específica de pão do céu para você colher naquele dia. E o texto aqui na oração está dizendo o pão nosso de cada dia. Está falando exatamente disso, de uma busca diária pelo alimento, de uma busca contínua e diária, sabe?
Não se fala de acúmulo aqui, de você pegar, encher um balde, eu vou na segunda-feira, que aí eu já encho aqui esses baldes, e aí na terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo eu fico de boa, só na Netflix e comendo pão. Não, a Bíblia Sagrada fala que quando alguns espertos quiseram fazer isso, o que aconteceu com o pão? Apodreceu. Então o pão nosso é de cada dia, é para cada dia. Fala de uma busca diária, oração diária, busca contínua, leitura bíblica contínua, prática de compartilhar, que nós falamos aqui agora, contínuo. Todos os dias eu e você precisamos estar vivendo o que estamos orando. Todos os dias, buscar esse alimento. Sabe, queridos, tem gente que está sobrevivendo com o alimento da semana passada. Tem gente que está se alimentando hoje aqui e só vai voltar domingo que vem. Não, queridos, é diário. É o pão nosso de cada dia. Não deixe apodrecer, irmãos. Amém? Glória a Deus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Dá-nos hoje. Supre a nossa necessidade hoje. Eu me lembrei, quando eu estava falando de hoje, esse hoje saltou no meu coração, que é o Deus que supriu o povo de Israel lá no passado, é o mesmo que supre hoje. Hebreus capítulo 13, verso 8, fala que o Senhor ele é o mesmo ontem, Ele supriu ontem, Ele deu o pão ontem, Ele dá o pão hoje, e Ele vai dar o pão eternamente, Ele vai suprir eternamente. Amém, queridos? Então confia no Senhor, confia que Ele vai te dar o pão hoje. Mas outra coisa que eu quero refletir com você sobre essa situação de me dar o pão de hoje, é porque tem muita gente, queridos, que estão pensando no pão de amanhã, ou ainda estão presos no pão de ontem. Isso fala de ansiedade. Qual é o outro depois? A ansiedade. Ansiedade remete ao futuro. Depressão remete ao passado. Pessoas deprimidas estão presas lá atrás, no pão de ontem. Outros estão ansiosos porque estão preocupados com o pão de amanhã. Mas aqui a oração está falando, dá-nos o pão hoje. A Bíblia Sagrada fala que a cada dia basta o seu mal. Queridos, você que está ansioso por algumas coisas, eu quero te dizer, 1 Pedro capítulo 5, versículo 7, fala, lançando sobre o Senhor toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Amém? Eu não estou dizendo para você não fazer planos, eu não estou dizendo, não é nada disso não. Eu estou falando especificamente sobre isso que está gerando ansiedade ou depressão no seu coração. Ei, coma o pão de hoje. Amém? Pão nosso de cada dia dá-nos hoje, no presente, em nome de Jesus.